Deus, aleluia. Podem sentar, sentem. Glória a Deus. Queridos, eu estava ontem, pensando, nós fizemos o nosso momento de discipulado, digamos aqui, com os homens. Aquela primeira lâmina que nós passamos, que vocês passaram em casa, nós passamos aqui com os homens, para que os homens pudessem ver a importância do sacerdócio na casa. E foi muito rico. E eu, buscando orientação de Deus, pedindo a Deus, Deus me deu essa palavra que eu quero trazer aqui hoje para vocês, que está em 1 Samuel 7, 1 e 2. 1 Samuel 7, 1 e 2. A água chega quando a mensagem está seca, né? Nem começou ainda. 1 Samuel 7, 1 e 2. Na minha tradução diz assim: então os homens de Quiarite Jearim vieram levar a arca do Senhor para a casa de Abinadab, que ficou numa colina. Depois consagraram o filho Eleazar a tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiarite Jearim por 20 anos. E durante esse tempo, o povo todo de Israel vivia em grande tristeza, porque parecia que o Senhor tinha abandonado o seu povo. Isso é muito forte. Vou ler a segunda parte, verso 2. A arca permaneceu em Quiriate Jearim por 20 anos. Durante esse tempo, o povo todo de Israel vivia em grande tristeza, porque parecia que o Senhor tinha abandonado o povo. 2 Samuel, abre a tua Bíblia lá, 2 Samuel 6. Segunda Samuel 6, de 9 a 11. 2 Samuel 6, de 9 a 11. Naquele dia Davi temeu o Senhor. Por isso perguntou: como poderei levar a arca do Senhor para casa? Por isso resolveu não levar mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, que era na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Eu vou ler de novo o 11. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom. Senhor, dá-nos agora, Senhor, a revelação da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa falar através das nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, possa, Deus, dirigir-nos nesse momento. E que a tua presença, Senhor, possa estar nesse lugar e nos nossos corações. Em nome de Jesus e pelo Espírito Santo. Amém. Aqui tem uma réplica de uma arca. Essa aqui era a réplica da presença de Deus. Quando ela foi feita para colocar no tabernáculo e atrás de uma cortina, que era o lugar santíssimo. Não era um lugar santo, o lugar santo era na frente. A arca ficava no lugar santíssimo. Uma vez por ano,
o sacerdote entrava aqui, nesse lugar santíssimo, com todo um ritual, amarrado pela cintura com uma corda, porque se ele tivesse em pecado, lá ele caía e morria. E ninguém podia entrar para tirar ele. Então ele era puxado para fora. Essa arca, Deus deu a medida dela exata. Como fazer, o material que fazer, o que iria dentro da arca, que era o maná, que eram as tábuas dos mandamentos e também o bastão de Arão que estava aqui dentro. Deus mandou fazer essa arca de que forma? Dessa forma, com argolas nas laterais, dos lados, e esses varões. Quem já foi católico aqui sabe que já foi em procissão e carregava-se nas costas. Era uma forma da presença de Deus. E o que acontece com todo nesse contexto? Davi manda buscar a arca para levar para a cidade de Davi. E nesse caminhar da arca que Davi manda buscar, ali um boi tropeça. E Uzá vai tentar segurar a arca. Que mal tem nisso? Nenhum. Muito pelo contrário. Mas a palavra de Deus é regida por princípios. Então não basta boas intenções. Princípio é princípio. E Deus deu a forma de como que tinha que ser transportada a arca. A arca ali estava sendo transportada num carro de boi. Sendo que a arca tinha que ser carregada nas costas. Ela não podia ser carregada no carro de boi. E essa arca, então, que fica na casa de Obed-edom, Davi fica com medo de continuar o trajeto, pela fatalidade, pela desgraça da morte de Uzá. Ele fala, não posso continuar. Eu errei, preciso parar, preciso recalcular a rota. E essa arca vai para a casa de Obed-edom. Mas voltando um pouquinho, os filisteus, numa guerra contra Israel, eles tinham tomado a arca da aliança. E essa arca da aliança estava nas mãos dos filisteus. E ficou por bastante tempo. E o povo sentia que não tinha mais a presença de Deus, porque a arca era um símbolo da presença de Deus. Era o símbolo que Deus estava com o povo. E quando essa arca é tirada, o povo sente desprotegido. E aí o que acontece? Deus começa a mandar umas pragas sobre os filisteus. E os filisteus então começam a enxergar que aquela arca não podia ficar mais com eles, que eles tinham que devolver aquela arca. E há também todo um ritual para a devolução dessa arca. O que eles fazem? Eles preparam lá um carro de boi para os filisteus, podia. O que não podia era para o povo de Israel, para os levitas, porque a obrigação, o cuidado da arca da aliança era dos levitas. Das 12 tribos de Israel, os levitas eram os únicos que não tinham herança. Por quê? Porque eles tinham que cuidar do sagrado, da bênção. E aí os filisteus faziam o quê? Eles preparam lá um carro de boi, umas vacas, e eles mandam presentes e mandam essas vacas levar essa arca de volta. Quando ela chega no território de Israel, que elas atravessam o rio, o povo começa a celebrar. Por quê? Porque a presença de Deus tinha voltado.
E eles pegam aquelas vacas e aquele carro de boi, fazem ali um altar e sacrificam aquelas vacas, aqueles bois para o Senhor, em gratidão pela arca ter voltado para Israel. O contexto todo dessa história é esse. E essa arca, antes, ela fica onde? Na casa de... Fica em Querite Jearim, na casa de Eliabe. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Está escrito aí. É isso aí. Ela fica lá. Ela fica lá. 20 anos. E o povo vivia, como diz o próprio texto aqui, triste. O povo fica achando que Deus não estava mais. O que eu quero trazer aqui para você hoje? Esse tempo prolongado, visível, 20 anos num determinado lugar, a Bíblia diz que não houve nada de diferente. O que revela essa realidade? É possível conviver com a presença de Deus sem ser transformado por Deus. É possível vir à igreja, é possível ter a Bíblia em casa aberta, lá no Salmo 91. É possível ter várias traduções da linguagem da palavra, Almeida corrigida, atualizada, nova linguagem de hoje, corrigida, não corrigida, e assim por diante. É possível termos Bíblia, é possível virmos na igreja e não termos a presença de Deus, que aconteceu aqui na casa de É isso aí. Oh, mas está difícil sair a palavra? Está enrolando a língua? É possível, queridos, conviver com essa presença. Essa familiaridade, ela gera uma certa irreverência. Por quê? Porque se torna algo comum na nossa vida. Eu não sei se alguns de vocês aqui já foram católicos, mas eu já fui. E digo a vocês, quando entrava na igreja, era um temor tremendo. O católico, ele pode fazer o que for lá na rua, mas a hora que ele pisa dentro da igreja, parece que a feição dele muda. O jeito dele, o temor à palavra de Deus. E o que nós precisamos aprender hoje? Quando a palavra de Deus habita em nós, a nossa vida passa a ser diferente. Quando a palavra de Deus habita na nossa casa, a nossa casa começa a ser diferente. O templo, hoje para nós, é sinônimo de intimidade com Deus. Eu vou à casa de Deus, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou sentir a glória de Deus no templo. Mas isso só não basta. O templo precisa estar cheio de um temor e de uma graça de Deus. É possível estar perto das coisas santas e assim estar com o coração longe de Deus. É possível. É possível vir à igreja, é possível ser dizimista, é possível fazer campanha, mas o coração está longe de Deus. E era isso que estava acontecendo com essa casa, que ficou a palavra 20 anos. O porquê então que eles sentiam tristeza? Porque que tinha que a presença de Deus não se revelava ali? O problema não era a arca. A questão não era a arca. A questão era a reverência, é o temor pela presença. Não é o objeto, não é a figura, é a presença.
Na casa de... Vou achar aqui. Espera aí. Abinadab. Na casa de Abinadab, a presença de Deus já era comum. Sabe uma coisa comum? É a mesma coisa de eu passar aqui e ver esse violão. Hoje, ver ele amanhã, ver ele o mês que vem, ver ele o ano que vem, ver ele daqui 10 anos. Era algo comum. E Deus não pode ser tratado como algo comum. A presença de Deus em nós não pode ser tratada como coisa comum. A presença de Deus em nós é algo extraordinário. A presença de Deus em nós é algo que muda a nossa vida. 20 anos, a presença de Deus naquela casa. E Deus ali, não tendo reverência nenhuma. Ele sendo mais um naquela casa. Quando a arca vai para a casa de Obed-edom, o que acontece? Ele começa a olhar aquela arca como algo santo. A casa de Abinadab representava falta de reverência. A familiaridade, muitas vezes, gera irreverência. E assim sucessivamente. Como muitas vezes pessoas que frequentam a igreja há anos, ouvem a palavra, canta louvores, mas não se arrepende, não tem mudança de vida, não se entrega. A presença de Deus se torna uma rotina, um relacionamento. E é preciso o quê? Que tenhamos essa intimidade com o Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo. E o Senhor tem que habitar em nós. A presença do Senhor tem que estar em nós, aonde quer que nós estejamos. Quando essa arca entra na casa de Obed-edom, a presença, a honra se estabelece. Em apenas 3 meses, o Senhor abençoa aquela família. Começa a acontecer coisas naquela casa que não aconteceram em 20 anos na outra. Não aconteceram. Mas por quê? Coisas simples começaram a acontecer. O quê? A casa começou a prosperar. A casa começou a prosperar. A família de Obed-edom começou a ser abençoada. A sua vida começou a ser transformada. Aquele homem começou a viver uma vida de santidade na presença de Deus. Um coração preparado para receber a presença de Deus, como Obed-edom, não tinha histórico sacerdotal. Era um homem comum. Mas a presença de Deus começa a entrar naquela casa. Por quê? Porque há temor, há zelo, há reverência. E o impacto foi tão grande, que está lá em 2 Samuel 6,12. Contaram ao rei o que o Senhor havia abençoado Obed-edom e tudo o que ele tinha por causa da arca. Queridos, muitas vezes acontece na vida da igreja, uma pessoa se converte hoje e ela parece que começa a dar frutos e ela começa a frutificar. E outras que estão na igreja há anos pararam de frutificar. O que é? Qual que é a diferença? Aonde está o problema? Está no relacionamento. Deus não é Deus de estátua, Deus é Deus de relacionamento conosco. E aí eu começo a ver aqui, traçando um paralelo entre as duas casas. A casa de Abinadab, 20 anos de destaque, sem bênçãos. A casa de Obed-edom, 3 meses, prosperidade. Casa de Abinadab, faltava o quê? Familiaridade
com o Senhor, intimidade com o Senhor. Faltava relacionamento com o Senhor. Na casa de Obed-edom, há temor, há reverência, a busca, a consagração. Na casa de Abinadab, costume religioso. A Bíblia é aberta no Salmo 91, como se o diabo tivesse medo de Bíblia aberta. O problema não está na Bíblia aberta, está na autoridade que existe sobre você. É exatamente isso. Costume religioso. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu sou católico, apostólico e romano? Sabe o que está acontecendo? A pessoa não sabe nem o que está falando. Sabe por quê? Porque católico quer dizer universal. Todos nós somos católicos. É universal. Apostólico, porque a igreja vem de uma igreja apostólica. E romano? Aí sim, porque ela é uma igreja de origem romana. Como os Gálatas, como os Éfesos, como os Corintos, e assim sucessivamente. Então um católico, ele não poderia dizer que ele era católico, apostólico e romano. Ele era romano. Ele é romano. A sua tradição vem de onde? De Roma. Onde o Papa mora? Roma. Onde que está o Vaticano? Roma. Onde está a base da igreja? Católica ou romana? Roma. E assim sucessivamente. Na casa de Obed-edom existe intimidade espiritual, não mais um costume religioso. Na casa de Abinadab, a presença da arca era ignorada. Na casa de Obed-edom, presença honrada de Deus. Na casa de Abinadab, estagnação. Na casa de Obed-edom, crescimento, vida, prosperidade, bênção. Por que tanto tempo sem bênção na casa de Abinadab? Por que tanto tempo? Faltou temor, ausência de obediência, a presença era tratada com descaso, uma rotina espiritual vazia. O Isaías 59:13 diz: esse povo me honra com palavras, mas o seu coração está longe de mim. É isso. A presença de Deus é no dia a dia. Não é eu fazer as mesmas coisas, querendo agradar ao Senhor. É uma vida de relacionamento. Por que tanta bênção em apenas 3 meses na casa de Obed-edom? Por quê? Porque lá é instaurado a honra à presença de Deus. Lá é instaurado o zelo espiritual. Lá é instaurado a obediência. Lá é instaurado o temor. E o Senhor abençoa aqueles que lhe obedecem. Simples assim. Salmo 128:1. É isso. Então, quando nós olhamos e nós vemos isso, nós vemos o quê? Nós vemos a intimidade com o Senhor vai fazer com que a nossa vida seja diferente. E em nossos dias, a Arca da Aliança simboliza a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo nos levando, nos conduzindo. É o Espírito Santo nos dando a sua graça. A casa de Abinadab, cristãos acostumados, culto sem quebrantamento, Bíblia sem prática, louvor sem entrega, oração sem intensidade. Casa de Obed-edom, cristãos cheios de fome espiritual, palavra vivida, oração constante, santidade diária, dependência total de Deus. É dessa forma. E aí vem então, como tenho tratado a presença de Deus na minha vida? Aí você responde para você.
Você tem vivido como Abinadab ou você tem vivido como Obed-edom? 20 anos de tristeza ou 3 meses de alegria plena? Minha fé é rotina ou é relacionamento? É isso que você tem que se perguntar. Como que você tem vivido? Minha casa tem sido um ambiente onde Deus sente-se honrado? 2 homens receberam sementes. Uma colocou no bolso e esqueceu. A outro que plantou, passou algum tempo, ele começou a ver aquela semente germinar. E passado mais um tempo, ele começa a ver aquela semente dar frutos. Assim é a presença de Deus. Ela frutifica aonde ela é honrada. Essa é a presença de Deus. E aí então a arca vai-se, Davi vê o jeito correto e manda buscar a arca. E aí o que acontece com Obed-edom? O que acontece com esse homem? Ele não consegue viver sem a arca. Ele não consegue viver sem a presença. Tem uma música que nós cantamos aqui, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E ele então faz o quê? Ele vai para onde? Ele vai atrás da arca. Ele deixa a sua casa. E ele vai para onde a arca foi levada. E o interessante de tudo, que ele então passa, se você olhar 1 Crônicas 26, de 4 a 8, fala assim: os filhos de Obed-edom foram Semaias, Josabade, Joá, Sacar, Natanael, Amiel, Isacar, Peolate. Deus havia abençoado Obed-edom. Semaias, o filho mais velho, teve um filho que era líder das suas famílias, pois eram homens capazes. O filho de Semaias foram Otone, Rafael, Obed, Euzabade e seus parentes, homens capazes, todos descendentes de Obed-edom. Eram 62 homens capazes do serviço. Sabe para onde eles vão? Eles vão para o lugar sagrado. E lá eles começam a trabalhar como guardas do ambiente aonde essa arca tinha sido colocada. Sabe o que isso me traz? Me traz o seguinte: a presença de Deus em 3 meses foi tão forte que uma família de mais de 60 pessoas se deslocaram. Não foi Obed-edom, foi a família toda, foi a descendência, foi a linhagem, foi a geração, foi tudo embora. Para quê? Para ficar perto da arca, para ficar junto da arca, para ficar junto da presença de Deus. Por quê? Porque em 3 meses a presença de Deus mudou a vida de todas aquelas pessoas. Em 3 meses Deus fez com que aquela família fosse abençoada. Os seus filhos, seus descendentes foram separados para o serviço sagrado. Ali começou a ter liderança espiritual dentro do lar. Exemplo que gera legado, fé impactante. E ele se muda, ele vai atrás da arca da aliança. Eu quero perguntar para você hoje: como está a tua vida? Como está a tua casa? Como está seu coração? Porque é o seguinte: Deus não transforma lugares, Deus transforma pessoas. E é dessa forma. É dessa forma. Deus transforma
pessoas. Deus não transforma simplesmente lugares. Ah, Senhor, abençoa a minha casa. Senhor, abençoa a minha casa. Não. Deus vai abençoar você que mora na casa. Pastor, lá na minha casa está acontecendo umas coisas estranhas. A porta bate sozinha. O não sei o que. A panela cai. Porque o senhor precisa ir lá orar. Não, você que precisa arrumar a tua vida. Porque se você arrumar a tua vida, a panela para de cair, a porta para de bater, as coisas param de acontecer. É dessa forma, é a nossa vida na presença de Deus. A presença de Deus não transforma lugares, ela transforma pessoas. E é isso que nós temos que ter em nossa vida. Que a nossa casa, a nossa vida, a nossa igreja seja como a casa de Obed-edom. Um ambiente onde Deus sinta-se honrado, bem-vindo, desejado. E eu concluo a minha palavra aqui nessa noite, perguntando a você: como tem sido a sua vida? Será que você poderia dizer ao Senhor: Senhor, faz da minha casa um lugar onde a tua presença gera vida, transformação e bênção? É bem isso. Quando nós falamos em discipulado familiar, agora, nós estamos falando em quê? Na presença constante de Deus na tua vida, para que Deus lá na sua casa não se torne algo comum. Algo comum. Como o violão que ficou aqui 20 anos e assim sucessivamente. Mas que a presença de Deus não seja simplesmente algo ornamental, mas que seja algo que faça a diferença. Porque se a presença de Deus fizer diferença na tua casa, vai fazer na dos vizinhos. Você vai impactar lá no seu trabalho, você vai impactar na sua família, e daqui a pouco nós vamos começar a impactar essa cidade. Nós vamos começar a impactar essa cidade. Ah, pastor, mas larga a mão de ser sonhador. Obed-edom foi sonhador? A presença de Deus lá na sua casa. Um homem que nem era da linhagem sacerdotal. Um homem que nem era chamado. A presença de Deus habita aonde há espaço para ela habitar. A bênção de Deus vem aonde há um campo fértil. Deus não lança semente em campo pedregoso. Por quê? Porque as pedras não deixam ter raiz. Deus lança semente onde? Aonde a terra vai produzir. Você pode começar a evangelizar os seus vizinhos através do quê? Da tua vida, da tua busca, da tua consagração, da tua intimidade com o Senhor. Mas precisa fazer força para isso? Zero força e total obediência ao Senhor, santidade ao Senhor, que é o que Ele quer. E para isso nós precisamos ter o quê? Essa presença, esse coração que tem essa presença do Senhor. E essa presença do Senhor, ela começa a inundar as nossas vidas. Ela começa a trabalhar a nossa vida. Ela começa a agir na nossa vida. Ela começa a correr na nossa corrente sanguínea. Essa presença de Deus começa a fluir em nós e através de nós. E eu pergunto a você hoje, como está a sua casa? Como a casa de Abinadab? Ou a casa de Obed-edom? Deus deseja que a sua casa seja um lugar de bênção, a sua vida seja um lugar frutífero. Não basta sermos chamados de cristãos, temos que viver esse Jesus, esse Cristo em nós, essa presença viva do Senhor Jesus em nós.
Nós temos que viver essa glória de Deus em nós. Curve a sua cabeça. Fale com o Senhor agora. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de recomeço. Hoje é noite de graça, de perdão. Hoje é noite de uma nova vida no Senhor. A arca, a presença, que ela possa estar na sua vida, na sua casa, no seu coração. Que essa presença possa fazer diferença. E que essa presença te faça prosperar. Quando nós falamos em prosperar, não é dinheiro, é tudo. É graça, é amor, é perdão, é bondade, é misericórdia. É vida na vida, junto com o Senhor. Que o Senhor possa te abençoar. Que você não seja um crente como foram tantos que viveram a vida na igreja, mas estavam perdidos dentro da casa do Pai. Que possamos ser achados pelo Senhor. Que possamos ser achados por essa graça, por esse amor. E essa graça vai fazer toda a diferença no nosso caminhar, no nosso ser, no nosso viver. Entregando tudo aquilo que tem nos incomodado nas mãos do Senhor. Tudo aquilo que tem nos entristecido na presença do Senhor. Colocando a nossa vida diante dEle, pedindo que Ele venha estabelecer o seu querer e vontade em nós e através de nós. Que a sua casa seja como essa animação que o Nando fez aqui na hora dos recados. Que você possa construir a sua casa sobre a rocha, não sobre a areia. Porque quando é sobre a areia, vem as dificuldades, as tempestades e ela cai. Mas se ela estiver na rocha, e essa rocha é Jesus Cristo, se ela estiver em Jesus Cristo, o vento pode soprar, mas a sua vida, a sua casa estará guardada pelo Senhor. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor nessa hora. Peça que o Senhor refaça. Peça que o Senhor refaça. Peça que o Senhor faça de novo. Se for preciso, diga para o Senhor: Senhor, eu quero começar de novo, Senhor. Eu quero começar de novo. Dá-me, Senhor, essa presença. Essa presença.
Senhor, nós queremos andar na tua presença. Nós queremos, ó Deus, ser, ó Deus, a tua casa favorita, aonde o Senhor habita, aonde o Senhor faz milagres. Senhor, para que a nossa casa também seja esse mesmo lugar, esse ambiente, ó Senhor, da tua presença. Dá-nos, ó Deus, cada dia mais dessa tua bênção, dessa tua presença, desse teu amor, dessa tua graça, dessa